Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal, de Eduardo Moreira. Bem, nós já pudemos tratar do Eduardo Moreira em outro vídeo aqui no canal, o Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Vou deixar aqui nos cards agora. Caso você ainda não tenha tido oportunidade de ter contato com esse vídeo, eu vou recomendar que dê uma paradinha aqui, assista lá, porque lá eu comentei longamente sobre o Eduardo Moreira, comentei sobre o Instituto Conhecimento Liberta, instituto que ele fundou, muito interessante. Então dá uma paradinha aqui, dá uma olhada lá e depois volta para cá, porque aí a gente já começa falando do livro propriamente. Nesse livro, Economia do Desejo, o Eduardo Moreira ele faz uma crítica à injustiça social, da mesma maneira que existe lá nesse outro vídeo que eu acabei de citar. Entretanto, aqui ele vai, vamos dizer assim, inserindo novos elementos, novas informações e novas análises que vão ampliar o leque da crítica que ele faz. Ele começa citando algumas páginas de um livro de Alfred Marshall, chamado Princípios da Economia, livro que, aliás, eu acho que não foi traduzido aqui para o Brasil, não. E nesse trecho ele faz, assim, uma repetição de uma cantilena liberal que nós estamos acostumados a ouvir repetidamente, reiteradamente, que diz mais ou menos o seguinte, aqui no livro está mais detalhado, mas posso tentar resumir aqui. É como se na economia capitalista o consumidor ele fosse uma espécie de senhor das coisas. Ou seja, digamos que eu tenho a necessidade de um sapato. Então eu vou ao mercado e aí haverá um monte de empresários que vão lutar para produzir um sapato ora mais bonito, ora mais confortável, ora mais duradouro. E eles vão, sabe, disputar entre si. E eu, que sou o cliente, eu sou o senhor da situação. Eu sou o senhor da sociedade. Eu, enquanto cliente, vou me aproveitar dessa briga entre diversos empresários, entre diversos capitalistas, e vou poder selecionar aquele elemento que é pior para mim. Ou seja, eu tenho determinadas coisas que são úteis para mim, que eu vou selecionar quais, vamos dizer o seguinte, olha, eu quero um carro, ou eu quero uma camisa, ou eu quero um chapéu, ou eu quero uma bermuda, ou eu preciso de um carro, de uma bermuda, de um chapéu, etc. Vou ao mercado e o mercado, vamos dizer assim, ele vai com a sua competição, com menos interferências ele tiver, para que essa competição, vamos dizer assim, não seja corrompida, ora através de impostos, ora através da ineficiência parasitária do Estado, que acaba carregando demais, tributando demais esses negócios, sacrificando tanto os empresários quanto o próprio consumidor, se não houver legislações trabalhistas muito duras, se não houver muitas regulações, ou seja, quanto mais livre for o mercado, mais justo vai ser para o consumidor, mais oportunidades ele vai ter de escolher, ele vai trafegar, vamos dizer assim, numa espécie de engrenagem que flui mais fácil, né? Ela é mais lubrificada, enquanto que o Estado ele vem para jogar dificuldades, ele tributa, ele impõe ineficiências, ou seja, é como se jogasse areia na engrenagem do capital. Então, assim, para os liberais, isso é muito comum, né? Quanto mais livre de qualquer tipo de óbices o capital for, ele vai ser mais eficaz e vai atender melhor a população. Bem, naturalmente você pode acreditar nessa cantilena liberal, como pode também acreditar na história da mula sem cabeça. Aliás, eu acho que a mula sem cabeça aqui é até uma boa metáfora, porque para acreditar nesse tipo de cantilena liberal, você deve ser tanto uma mula quanto não ter cabeça, né? Eu acho que a metáfora é precisa, porque a verdade dos fatos não tem vínculo nenhum com esse tipo de delírio, né? Com esse tipo de história da carochinha. E o Eduardo Moreira já foi, vamos dizer assim, né, desmantelando esse tipo de ideia naquele outro livro, e aqui ele vai detalhar um aspecto mais específico. Ele vai dizer o seguinte, olha, na cantilena liberal ele vai dizer o seguinte, olha, a utilidade das coisas, dos produtos, dos elementos que são fornecidos no mercado, eu vou poder selecionar qual que é mais útil para mim e vou, seguindo a minha própria inteligência, minha própria formação cultural, meu próprio desejo, comprar, tentar adquirir aquele produto que me é mais útil. Mas o Eduardo Moreira vai dizer o seguinte, na verdade não é isso. O mercado, ele não lida exatamente com a utilidade dos produtos, ele lida com o desejo. E o desejo, até por uma questão psicanalítica, que ele toca no assunto margem, mas não se aprofunda tanto, mas ele vai resumir o seguinte, olha, o desejo ele não pode ser saciado. A gente tem o desejo de desejar. A gente, sempre que você alcança um produto, você quer outro. Você quer um produto, você quer outro. Ou seja, na verdade, você não está querendo o produto. Você está querendo um novo elemento, um novo engodo. Você está querendo, sabe, uma nova coisa e você, na verdade, nunca está saciado. Porque você não está atendendo a propriamente uma utilidade. Você está tentando atender a um desejo. E isso vai ter um impacto enorme na sociedade, na própria psique humana, etc. Outro aspecto que ele vai destacar aqui, né, e aí propriamente, vamos dizer assim, quem já pôde ler o livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, que aliás eu deixo os trechos selecionados aqui embaixo, bem como dessa obra aqui e de outras obras do Eduardo Moreira. Recomendo muito porque são trechos bem relevantes. E já aproveito aqui para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Então, voltando, quem pôde ler esse livro, Capital no Século XXI, independentemente das soluções que o Thomas Piketty aponta no livro, porque são
são soluções, vamos dizer assim, reformistas, tributárias, né, de caráter social-democrata, mas o que ele aponta lá, e isso é de fato inquestionável, são os dados, né? Ele vai mostrando ao longo de mais de 100 anos a forma como a intervenção estatal, ela ora ajuda a promover a desigualdade, ora ela se põe de maneira um pouco, vamos dizer assim, mais neutra, e aí a desigualdade, ela naturalmente ela vai avançando, ora o Estado é utilizado para diminuir a desigualdade. E quando ele diminuiu a desigualdade, as sociedades se tornaram mais prósperas, mais equânimes, mais justas, mais confortáveis, melhores para se viver. Então, assim, essa cantilena liberal que eu acabei de falar aqui, né, que quanto menos Estado, menos tributos, menos sindicatos, bem, meus queridos, é a infância do pensamento econômico, né? Na verdade, eu poderia até dizer assim, é a infância de quem acredita e não é um grande beneficiário do sistema. Porque os grandes beneficiários do sistema, eles sabem que, na verdade, essa questão que eles falam contra tributos, contra a presença estatal, contra regulações, contra sindicatos, eles sabem que isso, na verdade, eles estão agindo em benefício da sua classe social, da sua classe mais abonada, da classe dos proprietários. Eles sabem que eles estão se antagonizando a classe, vamos dizer assim, dos 99%, a classe dos trabalhadores. O que é pena mesmo é que alguns trabalhadores acabam comprando essa ideia, né? Ou seja, lutam pelos interesses do 1%, enquanto na verdade compõem os 99%. É uma tragédia bastante recorrente. Outro tema que ele trata aqui, que eu acho que é um pouquinho interessante, ele vai tratar daquela Heritage Foundation, que é um think tank lá dos Estados Unidos, né? Esses grupos de lobby, né, que os Estados Unidos têm à torta e à direita, e que no seu próprio site, né, ele vai destacar aqui no seu próprio site, ele já admite ali, né, que ele tem o interesse de promover ideais neoliberais, e essa Heritage Foundation, ela fez, vamos dizer assim, um tal índice de liberdade econômica que, assim, para quem tem cérebro, e a gente tem que voltar aqui àquele aspecto, né, que da mula sem cabeça, que é uma representação bastante precisa dos liberais, para quem tem cérebro, ele vai observar que aquilo ali não tem seriedade nenhuma, né? O que essa Heritage Foundation fez foi criar, vamos dizer assim, um índice, não partindo das premissas para chegar a determinado resultado. Ela observou o resultado e falseou um índice para fingir que essa suposta liberdade econômica resultou de um maior índice de desenvolvimento humano daqueles países que ela selecionou. Então, por exemplo, se você pega os países do norte da Europa, quando a gente observa, eles não têm essa liberdade econômica destacada por ele aqui, porque na verdade os sindicatos são fortes, a presença estatal é maciça, tanto no aspecto tributário para reduzir as desigualdades, quanto no aspecto de muitas estatais, eles têm regulações fortíssimas, etc, etc, etc. Ou seja, a liberdade econômica que é pregada aqui pelos liberais e por esse tipo de instituto, ou seja, diminuir impostos, privatizar estatais, não ter regulações, não ter sindicatos, é totalmente o inverso do que esses países fazem. Mas aí pegaria muito mal para os liberais dizer o seguinte: olha, na verdade, aquilo que a gente defende lega uma enorme concentração de renda, então é muito pior para a imensa maioria da população, mas beneficia o 1% ou às vezes até o 0,1%. Então o que eles fizeram? Elaboraram um índice completamente fajuto, que não corresponde aos fatos que ele mesmo defende, e disseram que os países que estão lá com o IDH mais alto são aqueles que têm maior liberdade econômica. E para aqueles que não têm tanta liberdade econômica, eles vão defender o quê? Privatizações, diminuição de impostos, diminuição de regulações, sindicatos mais débeis, etc, etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que esses países que têm IDH mais alto não têm. Percebe a contradição? Percebe como é hipócrita? E existem, pasmem, alguns liberais aqui no Brasil, essa espécie de mulas sem cabeça, que vão defender esse tipo de índice. E vamos dizer assim, né? Aquilo, né? Sente vergonha quem tem vergonha, né? Porque qualquer pessoa séria, quando olha para um tipo de índice como esse, não vai dar crédito nenhum, né? Outro relato que o Eduardo Moreira faz aqui, que eu acho que é interessante destacar, é um que ele fala de uma cooperativa do MST que fornecia alimentos para uma escola próxima. E ele fala, aquilo era uma espécie de relação ganha-ganha, porque o governo estadual daquele local, ele comprava da cooperativa, ele já estabelecia um preço, né, dos produtos que ele ia pagar para essa cooperativa. Então, assim, às vezes o mercado, né, sobe o preço, desce o preço, ele dizia o seguinte: não, vocês dessa cooperativa, vocês vão receber X pelo leite que vocês servirem. Então, aquela cooperativa, ela já produzia sabendo, eu vou vender por esse preço, independentemente se no mercado o preço do leite subir, se o preço do leite descer, eu vou fornecer, eu consigo produzir aqui, eu posso ter uma produção segura, eu posso investir, eu vou ter esse retorno, as crianças aqui ao redor, né, vão ser atendidas com o nosso leite, ou seja, está todo mundo ganhando, né, o dinheiro está ficando no local, não está sendo mandado para pessoas que produzem ora longe dali, ora eventualmente até em outro país, ou seja, era uma espécie de relação ganha-ganha. Você atende socialmente uma comunidade e atende aos próprios alunos que estão ali recebendo um alimento de qualidade, sem agrotóxicos, etc. Muito bem, mas nesse local o que aconteceu é que trocou o governo, assumiu um de pensamento muito liberal e disse, não, mas esse preço aqui não está legal não, vamos ao mercado.
Resultado, quando foi ao mercado, eventualmente passa por essas oscilações, o preço ficou muito baixo, essa cooperativa não conseguiu se suster, ela acabou quebrando, e o que aconteceu? Várias pessoas que trabalhavam ali, que estavam fixadas no campo, que estavam produzindo, foram para as cidades, aumentando a favelização, aumentando a insegurança e trazendo um custo social muito mais alto do que se tivesse pago aquele valor. Porque você imagina uma pessoa que vai se envolver com crime, imagina que ela fica presa, o tanto que aquilo custa para o Estado brasileiro, aquela família que fica depenada, vamos dizer assim, aquela humilhação que aquela família passa a ter porque um membro dela acabou cometendo um crime, acabou caindo no meio da sua trajetória, né? Acabou se deixando levar para esse tipo de trajetória infausta. Então ele vai dizer o seguinte, sai muito mais caro. A pessoa não observou, quando olhou só aquele critério ali do preço do leite, o quanto era importante aquelas famílias permanecessem naquele local, o quanto era importante para aquelas crianças que recebiam aquele alimento sem agrotóxicos, sem problema de nenhuma ordem. Ou seja, é uma conta burra que muitas vezes os liberais vão fazer. Eles não vão observar a totalidade da sociedade e quanto aquele tipo de decisão é, na verdade, mesmo no aspecto econômico, essa decisão é infausta. Fora o aspecto social, fora o aspecto de dignidade humana, fora o aspecto de o Estado proporcionar emprego, fora o aspecto de o Estado estimular o desenvolvimento, estimular o emprego, etc, etc, etc. Ou seja, ele vai demonstrando com exemplos práticos o quão falacioso é essa cantilena liberal. Outro aspecto que o Eduardo Moreira destaca é a questão do ódio, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, uma determinada entrevista, eu acho até que eu assisti essa entrevista, dado para um jornalista bastante ruim, aliás, e ele batia de maneira muito dura contra os bancos, porque ele trabalhava, né? Ele era um banqueiro, e aí ele foi contando os podres do mercado financeiro, quanto aquilo era injusto, quanto aquilo era cruel, e ele falou que ele fez uns cortes no vídeo e republicou e aquilo deu milhões de visualizações, fora outras pessoas que aí foram fazendo as suas postagens referentes àquele vídeo. Então ele fala assim, olha, eu acho que aquele vídeo deve ter tido dezenas de milhões de visualizações, inclusive por pessoas de direita. A questão que ele diz é o seguinte, aquele tipo de vídeo, ele só estimulava o ódio, a pessoa ficava indignada, via o quanto estava sendo enganada pelos próceres do mercado financeiro, mas aquilo não propunha nada. Ele começa a refletir e vai dizer o seguinte, olha, o ódio não leva a nada, a gente tem que propor, a gente tem que ter mais, sabe, assertividade, a gente tem que levar o bem. Levar o ódio pode ser que a resposta dada a um problema que é real é uma resposta que vai agravar ainda mais o problema e não resolvê-lo. E assim, esse livro, Economia do Desejo, para mim, ele vai lembrar muito os escritos dos socialistas utópicos, sabe? Eu acho que assim, é uma questão até um pouco romântica, assim, a forma como ele escreve, lembra muito Owen, Fourier, Saint-Simon, etc. E para fazer um balanço do livro do Eduardo Moreira aqui, da mesma maneira que o outro o livro sobre desigualdade propriamente, é interessante para aquelas pessoas que querem ler um livro de caráter introdutório, que estão começando a estudar sobre neoliberalismo, sobre desigualdade, sobre injustiça social, etc. Ou seja, para as pessoas que estão no início da sua trajetória acadêmica, estão começando a ler, começando a entender como é que funciona a sociedade, os livros do Eduardo Moreira, eles são um bom introito, eles são uma boa introdução sim. Em contrapartida, para aquelas pessoas que já estão, vamos dizer assim, com um grau mais avançado, já conhecem bem a economia política, já leram autores mais refinados, já conseguem compreender as categorias econômicas de maneira mais arquitetada em sua mente, talvez esse tipo de livro seja, vamos dizer assim, um pouco mais repetitivo ou não vai trazer nada de novo especificamente. De todo modo, o que eu falei aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro, Economia do Desejo, do Eduardo Moreira? Conhece outro livro dele? Conhece o canal dele? Participa do Instituto Conhecimento Liberta? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!